Porque cargas d'água, o Hitsugaya está vestido com roupinhas Quincy. Dona Gisele, eu não gostei. Esse é um dos questionamentos que eu tive assistindo o episódio 23 da Guerra Sangrenta, Bleach, amigos. Mas antes de começar, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Natália Corval, eu falo de Bleach aqui no YouTube e no TikTok. Pretendo falar de outros animes? Pretendo falar de outros animes. Mas no momento é só Bleach, beleza? Então, se você gosta de Bleach, fica aqui o meu convite de você se inscrever no canal pra gente bater um papo sobre Bleach. Vem aí, né, a 4ª temporada. Vem aí, esse ano. Então, sem enrolação, bora falar sobre o episódio 23. Como eu havia dito, ele já começa com o Hitsugaya com roupinha Quincy. Na verdade, o episódio anterior, né, o 22, termina com a Gisele falando Capitão, e aí o Hitsugaya aparece. Então, é o Hitsugaya, né? O Ikkaku e o Chika tomam um pau do Hitsugaya bonito. Por quê? Ele pode ter virado um zumbi da Gisele, mas ele ainda é um capitão das 3 divisões de guarda da corte, ou seja, perigo. Inclusive o próprio Mayuri, no episódio anterior, ele vira e fala assim, isso vai me dar problema. Alguma coisa assim no livro de tradução aqui. Aquela vaca da Gisele transformou ele em zumbi antes dele morrer. Ou seja, foi diferente do tipo de zumbilândia aí que ela fez com a Bambieta. O Mayuri chamou de quê? De patético. Aí ele falou, qual que é a graça controlar alguém que não tem vontade própria? E a Gisele, ela teve a pachorra de virar e falar, como é que eu vou saber? Eu não sou tão sádica assim. Gisele, mana, então tá. Naturalmente, o Hitsugaya tem aquela cara de poucos amigos dele, de quem comeu não gostou. Mas ele com roupinha Quincy e de zumbi, tá pior. Depois que o Hitsugaya zumbi deu um pau no Ikkaku e no Chika, ele foi lutar com o Mayuri. E aí o Mayuri lutando com ele, o Mayuri falou assim, você deve estar se perguntando por que eu, um capitão que fica dentro do laboratório, consigo antecipar os seus movimentos. Na verdade, Mayuri, eu não estava perguntando não. E eu acho que o Hitsugaya também não. A gente só aceita. Eu, pelo menos, só aceito. O Mayuri fala uma coisa, eu tô assim, deve ser, eu não tenho conhecimento suficiente para refutar. Então, eu disse, valeu aí, é isso. Se você falou, tá falado. Quem sou eu para questionar? Depois eu me transformo em zumbi aí também. Então, começa o Kubo. Ai, Kubo, te amo. Aconteceu uma coisa muito legal, porque começa... Quando eu primeiro li o mangá, eu comecei a ver o episódio, eu vou acompanhando com o mangá. Aí eu parei, dei pausa no episódio e fui lendo. O que aconteceu? Chegou um capítulo do mangá que terminou com o Mayuri falando assim, eu tô querendo aplicar uns medicamentos, mas você não se importa, né? É tudo pelo bem do Sereitei, falando pro Hitsugaya. Quando a gente foi pro capítulo seguinte, foram exatamente as mesmas falas. E eu pensei, será que o Kubo teve algum recesso lá no Japão e aí ele relembrou o que aconteceu no capítulo anterior? Só que não, é um looping. O Kubo colocou a gente, o leitor, no looping que o Hitsugaya tava. E também aconteceu no anime. É muito legal. E aí o Mayuri, ele já aplicou o medicamento dele lá no Hitsugaya. E aí, se o Hitsugaya vence o Mayuri, mata o Mayuri, ele volta lá pro início, quando ele vira e fala, será que eu posso colocar o medicamento? Não. E ele só pode avançar se ele derrotar o Mayuri. Só que toda vez que ele derrota o Mayuri, ele volta pro início. Genial. Kubo, você foi genial. Eu te amo. Eu caí igual um pato. E eu fiquei muito feliz, porque eu adoro quando o autor faz umas coisas assim. Sinceramente, a cabeça do Mayuri, ela tá em outro nível. Foi igual o Ichigo e o Urahara falou no episódio anterior. Ele é um gênio. Eu posso não gostar dele, mas eu tenho, que dizer isso. Mas o mesmo tanto que ele tem de genialidade, ele tem de ruindade, porque ele poderia simplesmente curar o Hitsugaya, mas não. Ele tá testando esses medicamentos dele no Hitsugaya. Porque, gente, eu já sei que o Hitsugaya, ele volta, e o Hitsugaya não morre, o Hitsugaya não fica zumbi. Então o Mayuri consegue salvar o Hitsugaya. Só que não, ele tá testando. Ele tá testando medicamento, tá testando... Eu acho que o Mayuri é a pessoa que tá mais se divertindo nessa Guerra Sangrenta. Ele está num parque de diversão. Ele tá curtindo tudo. Ele vê a menina transformando um povo zumbi e fala assim, menino, que interessante, patético, mas que interessante. Olha só, eu também tenho os meus. Agora, olha, você transformou um capitão em zumbi. Pois é, eu sei como resolver isso. E eu vou resolver, mas antes eu vou testar.
Porque em que outro momento eu vou ter a oportunidade de testar isso do que não em guerra? Fica aí uma crítica que o Cubo fez sobre guerras, hein? Vocês conseguiram perceber isso? Eu percebi. É como que coisas acontecem, né? Nas guerras. Então, voltamos para aqueles Quincy's que estavam atacando o Byakuya no episódio anterior. O bigodudo que arrancou os olhos do Shunsui, que até hoje eu não perdoo ele, eu não gosto dele. O doidão do dente de xadrez e a Candice. Eu esqueci de falar da Candice no episódio anterior, coitada. Mas ela tá lá, querendo derrotar o Byakuya. Ai, gente, então tá. Então, o doidão do dente de xadrez, ele falou assim, uai, livre tradução, não tô entendendo, porque ele tentou atacar o Byakuya. Não estou entendendo. Esse cara, ele não tem brecha na energia espiritual? Meu amor, é o Byakuya. Você deveria ter estudado mais sobre quem você ia enfrentar, não. Só que a prepotência, a arrogância, a autoestima, né, o ego, Quincy não deixou você. Vocês se acham muito superiores, meu amor. Aqui você para, porque aqui é o Byakuya. Sim, eu sou uma fangirl do Byakuya, eu amo o Byakuya, eu amo o Shunsui, eu amo o Urahara. Eu acho que são meus 3 favoritos. Na verdade, eu gosto também do Kitaki, eu também gosto do Yamamoto, eu amo a Unohana. A Soifon também sou simpatizante. Eu não gosto do Aizen, o Aizen eu não suporto ele não. Mas nessa guerra eu tô torcendo muito pra ele, que ele venha pro lado de cá pra poder derrotar o mal maior, que é o Habarra. Ah, eu gosto de todo mundo. Mas o Byakuya tem um lugar especial no meu coração. O Shunsui também, o Urahara também. O Kitaki também. Se bem que o Yamamoto, tô brincando, entrei em looping, o Mayuri colocou medicamento em mim. E não, colocou não. Por falar em autoestima Quincy, que eles se acham, o doidão bigodudo, ele teve a pachorra de virar e falar que ele ia derrotar o Byakuya e depois ia derrotar o Ichigo. Mulher, que autoestima boa, mulher. Que é isso? Ai, gente. Ai, os quizzes. Ai, então tá. Tá. Sabe o que eu acho mais engraçado? É que não é o Yugram que tá falando um negócio desse. É esse bigodudo que tá falando um troço desse, sabe? Ai, meu amor, então tá. Você só acertou o Shunsui porque ele, sim, assustou porque o Yamamoto tava morrendo. Aí ele falou, velho Yamamoto. Então, baixa a bola aí. Baixa a bola que você não é isso tudo que você tá achando não, tá? O Byakuya está a poucas ideias. Ele assim, ó, moleque neutro, frio. Virou e falou o quê? Bankai. E nem deu tempo. Sim, arrebentou todo mundo de uma vez. Isso já tinha partido um pouco antes, porque é o Byakuya. Então, nós temos as meninas lá, as ex-bambietes, que agora elas são zumbietes, né? A Lourinha tá conversando com as meninas, né? Ela tá conversando com as meninas. Que é aquela do cabelo rosa. Eu falei que é a peituda, mas todas são peitudas. O povo adora desenhar peitudas. Enfim, ela vira e fala assim. Ela dá um panorama, né, geral, do que tá acontecendo e fala, cadê o Pepe? Não é o Pepe Moreno. Tô ligando pra você, do orelhão aqui da rua. Não é ele. É um outro Pepe que vamos ser apresentados. E como eu sempre digo, o pior Quincy é sempre o próximo a aparecer. Porque o Habarra, de onde você tirou esses Quincy's, o Habarra? Ok. Eu só aceito. O Hisagi chega todo pimposo falando, capitão, consegui derrotar um deles. Aí na hora que ele olha pro chão, ele vê 3. Ele fala, caraca, eu aqui me achando. E o Byakuya já derrotou 3. Claramente aqui a gente vê a discrepância de poder entre um tenente e um capitão. É outro patamar. É outra coisa, gente. Sem contar que é o Byakuya também que a gente tá falando, né? Então, do mais absoluto nada, o Hisagi e o Byakuya começam a lutar entre eles porque eles começam a desconfiar. Quem é vilão, quem é inimigo, quem é o quê. Então a gente volta pras meninas lá da Bambieta, que a Lourinha vira e fala, isso já é obra do Pepe. Então nós somos apresentados ao Pepe. Gente, eu não dou conta de ouvir Pepe e não pensar no Pepe Moreno. Eu não sei muito bem o que dizer sobre toda essa cena do Pepe, porque ele, daquele jeito ali excêntrico dele, o Byakuya ali, sério, frio, a musiquinha tocando. Eu sou Stan Rutar, Pepe de Love, chegou na área. Que droga! Mestre Pepe! Peraí, não mire! É muito bom, mas é muito ruim. E de novo,
inteiro o Rabarra tira esses coins dele, porque cada pérola, cada criatura, assim, excêntrica, os coins é tudo doido, e aí esse aí vem com um papo torto de amor, todo perturbado da cabeça, todo distorcendo as coisas, distorcendo o amor, falando de guerra. O que você tá arrumando, meu filho? Então ele tenta acertar o Byakuya, não funciona, e ele fala, como assim? Não tem amor nesse seu coração, não? Não. Não. Frio. E sinceramente, eu já não tô entendendo mais nada. Começa um quebra-pau, uma luta deles lá, ele taca coração dali, o povo desvira aqui, o Hisagi de cima do Byakuya, o Kensei e o Rose chegam. Você lembra que o Hitsugaya tava de zumbi? Pois é, a Hanjiko, o Kensei e o Rose também aparecem. O que eu acredito que aconteceu? Que ele continuou testando o Hitsugaya e a Hanjiko, mandou o Kensei e o Rose pra lá. Por quê? Porque o Mayuri tá controlando o corpo deles agora. Então, o Mayuri explica pra Gisele o que ele fez lá. Um negócio lá de neurotransmissores, córtex, sei lá de quê. Eu teria que pegar este momento, prestar muita atenção no episódio, com a cabeça assim de entender que a neurociência, a biologia por detrás do que o Mayuri tá falando. Depois ver uns vídeos de neurociência, etc e tal. Não fiz. E aí, tal qual a Gisele que virou e falou assim, eu não entendi. E o Mayuri falou, não me surpreende, eu me senti pessoalmente atacada. Eu me senti muito burra. Desculpa, Mayuri, se eu não sou um gênio como você. Mas aí o Mayuri falou uma coisa que eu fiquei, ô Mayuri, que história é essa de que você tem o sangue, tem uma amostra de sangue de todo mundo do Sereitei? Mayuri, como é que você conseguiu isso? Então, ele explica que a Gisele arruma confusão com o sangue dela lá, que aí transforma o povo num zumbi, é uma coisa ali. Aí, como ele tem uma amostra de sangue de todo mundo, ele bota o sangue desse povo, bota o medicamento, vai... Resumindo, assim, resumo da ópera, os zumbis que eram da Gisele, agora são zumbis do Mayuri. Ou seja, pra quem tá sendo controlado, trocou 6 por meia dúzia. Assim, trocou 6 por meia dúzia, porém depende, porque o Kensei, a Hanjiko, o Hitsugaya e o Rose, sei que eles aparecem depois já normais. Então, o Mayuri, ele devolveu, né, a vida pra eles. Então, ele é menos pior do que a Gisele, eu acho. Porque olha o que a Gisele fez com a própria companheira dela, a Bambieta. O Mayuri, ele ainda é um pouco amável. Ele não lutou contra os ex-companheiros dele lá de Sereitei, mandou os Arrancas lutar com ele. Ele devolveu depois a vida normal do Hitsugaya e da Hanjiko e do Kensei do Rose. Questionamentos aí sobre o Mayuri. Será que o Mayuri é tão ruim assim? Eu continuo não gostando dele. Mas, né, brilhou. Voltando ao episódio, o Mayuri, ele dá uma espadada na Gisele e eu sei que ela não morre. Inclusive, cara, o que ela fez com a Bambieta? Ai, que ódio! Eu odeio a Gisele, essa vaca sonsa, insuportável. O Byakuya vira e questiona o Mayuri. Eu anotei. O Byakuya fala assim, você poderia ter deixado eles morrerem. Por que brincar com a vida deles? Aí o Mayuri responde, não acha que é dever dos Shinigamis defender o Sereitei mesmo depois da morte? Aí o Byakuya vira e fala, não seja hipócrita. O Mayuri responde, julgue como quiser. De novo, questionamentos aí sobre comportamentos durante a guerra. O Mayuri é aquele clássico, questione meus métodos, mas não questione os meus resultados, porque resultado eu entrego. Pois eu julgo mesmo, tá? E o Pepe, que já tinha apanhado, levanta, tenta atacar de novo, toma um socão, voa, e como que tá ruim? Sempre pode piorar? Sabe a menininha lourinha lá das Bambietes? A que come gente, come coisas? Ela comeu ele. Para finalizar o episódio, o que nós temos? Nós temos o cão e sua guarda real chegando no Palácio Real. E então acabou o episódio. Eu espero vocês no próximo vídeo para a gente comentar sobre o episódio 24 da Guerra Sangrenta. Bleach, amigos, um beijo para vocês e Bankai!